Olá pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre umas edições de vídeo de usuários, né? Fiz umas melhorias e demonstrei essas melhorias lá. E falei na ocasião que dá a possibilidade de a gente simplificar mais ainda o vínculo de usuários com autores e com votante, com parlamentar, certo? E eu falei que não ia fazer isso, mas eu decidi fazer e estou aqui já para demonstrar essa funcionalidade para vocês, que deve entrar aí na RC4, tá? 3.1.162-RC4, tá bom? Ou seja, vamos lá, tabelas. Bom, são duas coisas. Primeiro, houve uma adaptação no cadastro de autores, tá? Vamos fazer isso, falar disso primeiro. Tabelas auxiliares. É, Vocês sabem que tinha aqui nessa tela pesquisa de autor e adicionar autor, certo? É, Isso simplificou em apenas um lugar, onde você já pode fazer a pesquisa de autores e adicionar e editar de qualquer forma. Aqui você está vendo ver o nome deles, o tipo e o operador, tá? A pesquisa antes era uma pesquisa por nome apenas, tá? Aqui você pode pesquisar por nome, você pode querer ver só o tipo e operadores também, o usuário do operador, tá? Por exemplo, você quer ver todas as comissões, né? Todo usuário que é uma comissão, tá aqui, né? Então, ou todo autor que é comissão, digitei comissão lá e ele me trouxe, acredito que ele inclusive ele trouxe por causa do primeiro texto ali. Aqui sim ele está trazendo por causa do tipo. Tem um tipo aqui ESP, um operador chamado ESP, né? Então ele trouxe aqui as que tem as condições com esse ESP. Pode estar em qualquer lugar, certo? Bom, e o cadastro de aqui no cadastro de autor, quando você ia cadastrar um operador para esse autor, e era possível fazer só um, você tinha que digitar o nome dele, certo? Aí o sistema falava se aquele autor existe ou não, tá? Aqui agora vai existir o quê? É, Na edição, eu posso vincular vários autores, tá? Vários usuários. Ou seja, é uma solicitação de múltiplos autores. Por exemplo, eu tenho o gabinete aqui do Ademir, que é um parlamentar, e eu quero colocar lá 3 pessoas para fazerem a manutenção das proposições do Ademir, certo? Não precisa ser uma só mais. Então, o cadastro de autor está simplificado a vincular a qualquer, é, a vários usuários, tá? E não só mais apenas um. Então você pode ter várias pessoas assessorando esse vereador para que seja cadastrado as suas proposições, tá? E quando você tenta fazer isso, os usuários que estavam aqui, eles saem. Por quê? Porque um usuário não pode estar em mais de um autor ao mesmo tempo. Então, seja cadastrando ou seja alterando, aqui vai aparecer os usuários, apenas os usuários que não estão ligados a nenhum parlamentar ou ao parlamentar que evidentemente está, né? Então, o Ademir que eu acabei de vincular 3 usuários nele, quando eu edito, os 3 primeiros são os selecionáveis, os selecionados que eu posso excluir, né? Posso retirar e adicionar um outro qualquer, certo? Mas não aparece de outros que já estão ligados a outros autores, certo? Então vamos lá. Então a parte de edição de autores é isso, tá? E a parte de votantes continua aqui em parlamentar, porém a gente pode fazer isso tudo na administração de usuário, tá? Então eu tenho a telinha aqui da administração de usuário, que é como que eu demonstrei no último vídeo. E eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui e editar esse usuário aqui. É, isso. Posso editar esse usuário.
E aqui eu vou ter a possibilidade de vincular ele direto a um parlamentar votante, né? Este usuário é um parlamentar votante. Se o usuário que está sendo cadastrado ou está em edição é um usuário para que o parlamentar possa votar, então você pode selecionar o parlamentar nas opções acima. Essa base de dados aqui está com a legislatura cadastrada de 2021 e 2000 de 2021 a 24, porém não tem parlamentar nenhum cadastrado, tá? Então não apareceu ninguém aqui. E os autores estão aqui. Para que isso fique mais eficiente, eu vou trocar essa base de dados por uma outra que tem e vai aparecer essas informações ali, tá? Só reiniciando o serviço aqui. Vamos lá. Ó, eu vou trocar aqui, tá reiniciando, iniciou. Passei para para a base de dados de desenvolvimento de Formosa e vou passar aqui a administração de usuários. Quando eu entro aqui, o que eu tenho? Eu estou editando, eu estou aqui no usuário Hélio Antônio. Ele já é autor, preciso arrumar isso aqui, depois eu vou arrumar. Ele é autor, tá estourando aqui, ó, mas vou arrumar. Ele é autor do cadastro autor, né? É um usuário que tem esses dados e ele já está ligado ao cadastro de autor Hélio. Então eu vou editar aqui. Então eu já posso dar essa manutenção aqui diretamente na base de dados, diretamente no cadastro de usuário, sem precisar partir em 3 telas, né? Se esse usuário aqui é um usuário que vai ser votante também, então eu seleciono aqui Hélio Antônio como votante. Então aqui eu estou selecionando um parlamentar lá do cadastro parlamentar, e lá no cadastro de parlamentar vai ser criado o usuário votante, e aqui eu já estou fazendo aquele vínculo com o autor, certo? Então estou cadastrando um usuário, botei os dados dele, quero editar um usuário, quero mudar ele de autor, quero mudar ele de parlamentar votante, eu posso vir cá e fazer isso e não preciso mais ir em 3 lugares. Estou cadastrando um usuário novo, quero vincular ele a um parlamentar para ele se tornar votante, adicionar um usuário, né? Vem cá, seleciona qual é o parlamentar, coloca os outros dados aí, manda salvar, não precisa entrar. Ah, mas esse usuário também é um usuário que vai votar, que é um usuário que vai votar, mas o usuário também pode fazer cadastro de proposições. Então seleciona os dois, certo? Seleciona os dois lugares desculpa, e você vai ter aí essa opção já aqui na tela de fazer os 3 serviços, tá? Existem algumas regras que o sistema vai acabar te solicitando. Por exemplo, se você selecionou um autor e pretende selecionar um, um parlamentar votante, não faz sentido esses dois serem diferentes. Isso pode ser vazio, isso pode ser vazio, porque você pode estar cadastrando um usuário que vai ter operações de outras regras e não são nenhum nem outro. Mas você pode, se você fizer um cadastro onde informar os dois, o autor tem que ser o mesmo do votante. Não faz sentido você botar um usuário aqui, um autor aqui, e esse autor ser do tipo parlamentar, e aqui existe outro parlamentar. Então, se a gente falar, um usuário não deve ser votante de um parlamentar e operador de um autor que possui um parlamentar diferente ou mesmo outro tipo de autor. Então, esses dois têm que ser iguais. Se você cadastrou para um, se você botar alguma coisa aqui e for botar alguma coisa aqui também, eles têm que ser iguais. O autor tem que ser do tipo parlamentar e aqui vai ser adicionado um parlamentar. Novamente, esses dois são opcionais. O usuário pode ser com isso aqui vazio, o usuário pode ser só com o autor, pode ser só com o parlamentar e pode ser os dois juntos. Sendo os dois juntos, tem que ser iguais. Tá? É isso. A funcionalidade resume 3 locais de cadastro, né?
Você quer dar manutenção de usuário? Não preciso ir lá em parlamentar. Ah, esse usuário é um votante que eu tenho que adicionar lá em parlamentar. Ah, esse usuário vai ser um usuário que vai cadastrar matéria, vai cadastrar proposição, então eu quero ligar, eu tenho que abrir o editor. Então, bom, você está cadastrando um usuário novo, você vai ter que entrar em 3 lugares ou no mínimo 2. Não precisa mais. Você está cadastrando um usuário, está dando manutenção de usuário, você consegue fazer esses 3 vínculos nessa tela sem precisar ir em outros lugares. Beleza? Obrigado.